pessoal, professor Rodrigo falando. Hoje a gente vai ter uma aula sobre a Era Vargas, analisando charges e fotos do período. O Vargas, pessoal, ele passou por dois momentos na presidência do Brasil, iniciando em 1930 até 1945 a sua primeira passagem, e depois de 1950 até 54 a sua segunda passagem. O Vargas chega ao poder, pessoal, através da Revolução de 1930, que só foi possível devido ao enfraquecimento da oligarquia paulista mediante a crise de 1929. Então a AL, a Aliança Liberal, que era formada pelas oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais, juntamente com a classe militar, promove um golpe. E nesse golpe, a saída da oligarquia paulista, né, a retirada do Washington Luiz, e aí se coloca o Vargas no poder, se coloca a figura do Vargas no poder, tá? Bom, a Era Vargas, pessoal, de 1930 até 1945, nós podemos dividir em três períodos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Dentro disso, percebe que ele vai mudando essa roupagem, e ele também vai mudando o seu discurso político ao longo desses 15 anos no poder. Tá? É característica da política de Vargas, pessoal, a centralização do poder, a intervenção dele na política. Tá? E seguindo essa linha de raciocínio, nós temos a figura dos interventores. Eles governavam, então, os estados. Tá? Em sua grande maioria, eles eram aliados de Vargas, pessoas de confiança do Vargas. É óbvio que essa medida gera uma crítica muito grande, principalmente de São Paulo, ainda mais depois que o João Alberto, um pernambucano, foi nomeado como interventor de São Paulo. Furiosos, então, esses paulistas saem em manifestações e em uma delas, 4 manifestantes, tá certo? O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que são estudantes, eles acabam mortos pelas forças governamentais, tá? E geram uma grande comoção estadual. Os paulistas, então, promovem esse levante contra Vargas, tá? Então, essa é a Revolução Constitucionalista de 1932, que, entre outras coisas que eles desejavam, nós podemos destacar as eleições, né, novas eleições, e nós podemos destacar também uma elaboração de uma nova Constituição. No final, os revolucionários paulistas saem derrotados, tá? Pelas forças de Vargas. O São Paulo fica cercado aí pelas forças governamentais e acaba se perdendo. Entretanto, no ano de 1933, essa nova Constituição começa a ser escrita, começa a ser elaborada. No ano seguinte, ela é promulgada, ou seja, aprovada. E essa Constituição ela é bem liberal, né? E destaca-se dela o voto secreto, universal, o voto das mulheres, tá certo? E algumas leis trabalhistas aí vão ser colocadas nessa Constituição de 1934. O Vargas, ele foi eleito de forma indireta, e aí nós temos o início do governo constitucional. Percebam então que a Constituição é um apoio de Vargas para ficar no poder, para permanecer mais um tempo no poder. No governo constitucional é marcado pela oposição e pela intriga de dois grupos políticos, tá certo? Um deles, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que tem uma ideologia fascista e tem como líder o Plínio Salgado. Nós temos também a Aliança Libertadora, Nacional Libertadora, de cunho comunista, e tem como líder a figura do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o cara que formou lá a coluna Prestes, tá certo? Bom, há um levante comunista, né, conhecido como Intertona Comunista, no ano de 1935, e isso gera um medo na população, gera um clima instável e de tensão. Tá certo? Tanto que, em 1937, foi divulgada uma nova tentativa de golpe comunista, que é o Plano Cohen. Este Plano Cohen, pessoal, não passa de uma farsa, tá? Onde Vargas consegue aplicar um golpe em si mesmo, como ele fala aqui na charge. Tá? Então, ele declara o estado de sítio,
pega toda a responsabilidade para ele, pega todo o poder para ele e aí passa a comandar o país. Até porque também foi escrita uma nova Constituição, a Constituição conhecida como Polaca, e aí nós temos o Estado Novo. O Estado Novo é um período mais ditatorial da era Vargas. Perceba que dentro do Estado Novo, de 37 até 45, ele também vai mudando o seu discurso político, tá certo? Bom, então ele tinha no começo uma proximidade mais com características dos regimes totalitários, do nazismo e do fascismo, porém, com o advento da guerra do Brasil, tá certo? Ele passa a aderir às ideias norte-americanas, aderir aos aliados. Tá? Em 1944, pessoal, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi enviada para a Segunda Guerra Mundial e, em troca, nós recebemos aí uma facilitação, vamos dizer assim, de concessão de empréstimos. Esses empréstimos foram investidos na Companhia Siderúrgica Nacional, tá certo? Com o final da guerra, em 1945, o Estado Novo também ele já não se suporta mais, tá? Ele também vai sofrer várias críticas, mas, né, o Estado Novo ele tem um toque popular. O Vargas ele tem um toque popular. Tá? Tanto que ele é conhecido como o pai dos pobres. Então ele cria a política populista, ou essa linha de raciocínio populista que é mais próxima do povo, mais próxima da população. Nesse momento nós temos também um movimento chamado queremismo, que é aqueles que querem a permanência do Vargas. Entretanto, as forças militares exigem a renúncia de Vargas. Então, chegamos ao fim do Estado Novo, mas não ao fim do pai dos pobres. Como nós falamos, ele vai voltar nos braços do povo em 1950, de forma democrática. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa aula, sobre a Era Vargas, com essa aulinha aí. Valeu, pessoal!